Olá, vamos falar sobre comportamento, né? E essa questão que eu te trago agora, assim, você sabe como se formou o seu comportamento? Às vezes a gente tem a ideia equivocada de que comportamento é só aquilo que é visível. A gente pode pensar que é a forma de andar, a forma de se vestir, a maneira de gesticular, né? Mas isso não é, isso é parte do nosso comportamento, mas o nosso comportamento engloba também maneiras de pensar, maneiras de sentir e maneiras que a gente tem de enxergar o mundo, de se enxergar. Porque sim, o nosso comportamento está diretamente relacionado com a imagem que nós temos de nós mesmos. Mas é muito interessante a gente perceber como é que um comportamento é construído, né? Que situações a gente passou na nossa vida que construíram realmente o nosso comportamento e constroem o comportamento de cada pessoa, certo? Então vamos lá, eu, Dudy Rios, psicoterapeuta holística e astróloga, vou te dar o ponto de vista do desenvolvimento a nível da astrologia para você poder entender um pouco o seu comportamento. Porque a astrologia é uma ciência, um estudo muito fascinante, porque ele fala sempre de autoconhecimento e fala do ser humano, né, com uma leitura simbólica, né, através de arquétipos, mas a gente fala assim o tempo todo, quando a gente fala de astrologia, a gente fala de comportamento humano e a gente fala de desenvolvimento. Então vamos lá? Primeiro, vamos começar pensando nas casas astrológicas. Quando a gente fala de comportamento, a gente pensa primeiramente, de uma forma mais direta, na casa 13 do mapa de cada pessoa, né? A casa que naturalmente é regida por Gêmeos, mas que cada um tem o seu signo lá, que pode ser Gêmeos ou não, né? Mas por quê? A casa 3 do mapa, ela nos remete primeiramente para a fase do desenvolvimento onde a gente começa a interagir com o mundo. Aquele momento em que a criança começa a engatinhar, a caminhar, que começa a mexer em tudo, que pode, que não pode, né? Que os pais às vezes surtam, tipo, meu Deus, não pode, tira tudo de cima da mesa, vai quebrar, vai se machucar, né? Bota as tomadinhas lá para a criança não botar o dedo na tomada, né? É o momento em que a criança começa a interagir com o mundo. E comportamento é a nossa forma de interagir com o mundo, certo? O que mais a casa 3 nos fala? Então, nesse momento do nosso desenvolvimento que todo mundo passou, ou as crianças pequenas estão passando, então atenção aos pais para esse momento, que é como eu interajo. É fácil? É difícil? Eu tenho ajuda? Eu não tenho? Dói interagir com o mundo? Me machuca? Eu caio? Eu me corto? Eu levo um choque? Ou eu não posso? Eu tenho medo, dizem que é muito perigoso, dizem que eu não posso, que eu não devo, né? Então, assim, esse momento que a gente começa a interagir com o mundo, ele também nos mostra de que forma a gente pode acessá-lo. Então, a gente pode ser mais tranquilo, né? Interagir com as pessoas normalmente, a gente pode ser mais cuidadoso, porque pode existir algum perigo, a gente pode ter muito medo e se retrair ou evitar, a gente pode ficar com raiva do meio, porque a gente não consegue o que a gente gostaria, não consigo pegar, sei lá, uma bolinha em cima da mesa, daqui a pouco a criança chuta tudo, ou a criança senta e chora, né? Por quê? Eu não digo que o comportamento seja elaborado ali. Ali é o primeiro momento onde a gente tem uma manifestação, e é uma manifestação que também ela está no processo de construção, porque ali existe esse momento de interação com o ambiente externo. A interação com o ambiente interno já aconteceu antes na casa 2, na casa 1 e da 12, que a gente vai falar delas também. Então, temos o aprendizado de como é que eu vou me relacionar com o mundo externo, né, com as coisas que não são apenas a minha mãe, meu pai e meu corpo, né? Então eu quero mexer, eu quero ver, me chama a atenção. A terceira casa também fala do momento em que o cérebro da criança atingiu um desenvolvimento adequado para absorver a linguagem, porque a gente acha que o nosso cérebro está pronto com 7 anos, não, ele fica pronto lá pelos 20 anos. Né? Então, mas nesse momento a gente é capaz de construir esse conhecimento lógico, que é por isso que tem uma influência de Gêmeos nessa casa, que o Gêmeos fala do conhecimento lógico. Então, a gente aprende a interagir com o ambiente e o ambiente também nos favorece com uma lógica. Se eu mexo aqui dói, se eu mexo aqui é bom, se eu mexo aqui mamãe grita, se eu mexo lá papai ri. Então, nós temos a lógica. Mas também é o momento onde nós aprendemos a desenvolver a linguagem, que é uma maneira também de interagir com o mundo lá fora.
A partir do momento que a gente fala, a gente manifesta o nosso comportamento, porque a gente manifesta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e a gente estabelece formas também de interagir. Então, se eu não posso lá pegar algo, eu posso dizer assim: você pode buscar aquilo para mim, né? Então, eu posso pegar algo tanto fisicamente como eu posso pegar algo verbalmente, manifestando uma vontade. Então, nós temos também aí uma forma de comportamento manifesta. Nesse momento de casa 3, nós aprendemos então esse raciocínio lógico, a gente aprende ferramentas de comunicação e ferramentas de escuta, né? A partir do momento que a gente fala, a gente escuta, né? Tanto que a pessoa que normalmente ela é muda, ela não fala porque ela não ouve, né? Então está interligado a audição com a fala. Muito do que a gente fala é porque a gente escuta de determinada forma, né? Cada pessoa escuta de uma forma diferente, né? Você deve estar cansado de perceber que você fala às vezes uma coisa para diversas pessoas e uma pessoa entende, a outra não entende, uma faz aquilo que você pediu e outra faz uma coisa que não era aquilo que você pediu. Então as pessoas escutam de formas diferentes porque elas têm construções diferentes e isso faz parte do nosso comportamento, certo? Tanto que tem aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Que sai uma coisa de um lugar e acaba em outro, de outra forma, né? Você fala banana na entrada, sai melancia lá na saída. Por quê? Primeiro, por causa que cada um percebe as coisas de uma forma. Segundo, por causa das interferências, que pode ser ruídos, pode ser uma risada, pode ser uma falta de concentração. Então, existem várias coisas que afetam o nosso comportamento quando a gente se relaciona com os outros, né? Então, tem isso também na nossa manifestação. Nós temos, então, a interação física com o ambiente imediato, o ambiente pertinho. Nós temos a interação verbal, que está funcionando através da organização da nossa lógica. Nós temos a fala, a escuta e a lógica se desenvolvendo, se ampliando e fazendo parte desse contexto, certo? Bom, a casa 3, ela está em oposição à casa 9. E quando a gente fala em astrologia de um signo, de uma casa, a gente fala de polaridades, né? Porque é um fluxo, né? São duas extremidades de um mesmo assunto. Então, assim como existe o branco, existe o preto, existe o quente, existe o frio, existe o bonito, o feio, a gente fala de polaridades. O que é bonito? É uma coisa que não é feia. Ah, o que é feio? É porque não é bonito. Então a gente não consegue definir, por exemplo, bonito e feio sem a ausência, sem a presença dos dois, né? A gente sabe que é bonito porque conhece o feio. A gente sabe que é dor porque a gente já teve sem dor, né? Então é um estado de tranquilidade, de calmaria, de saúde, né? Nós temos doença e reconhecemos doença porque nós sabemos o que é saúde. Então a gente nunca consegue falar de algo sem mexer no contrário desse assunto, né? Então, se eu tenho fome é porque eu sei o que é não estar com não fome, né? Então a casa 9 é o eixo da casa 3, né? Assim como na casa 3 nós desenvolvemos a lógica, e a lógica tem a ver com a forma que a gente interage no mundo, e é um processo de retroalimentação. A nossa lógica nos auxilia na interação no mundo, e a interação no mundo nos auxilia a construir nossa lógica. O bom disso é que a gente arruma ferramentas para lidar com o dia a dia, para lidar com os acontecimentos, para lidar com as pessoas. O ruim é que essa lógica ela deve ser sempre transformada, porque o que é lógico hoje, amanhã não é mais, certo? Então a lógica é um mecanismo, uma ferramenta muito boa num intervalo de tempo, certo? Então isso é importante saber. Que quando a gente mantém uma lógica, a gente mantém o mesmo comportamento por muito tempo, a gente acaba se criando, perdendo estratégias, perdendo ferramentas, a gente acaba se limitando, né? Porque a gente está sempre mudando. E quando a gente vê, por exemplo, a gente vai fazer uma análise de comportamento na quirologia, que é nas mãos, a gente percebe que as linhas das mãos mudam, a forma que a pessoa gesticula muda, que a maneira que ela coloca os dedos muda. Isso quer dizer o quê? Que o nosso comportamento ele deve estar constantemente mudando, se aprimorando, porque a gente passa por experiências novas todos os dias. Se o comportamento permanece o mesmo, a gente acaba se restringindo.
Então, esse eixo 13 e 9, que é o primeiro eixo que a gente está vendo, que a gente vai falar do 2 e do 8, do 1 e do 7, do 12 e do 6, que todos estão vinculados com comportamento, fala das nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem como verdade. Então, a nossa verdade, as nossas crenças a nível de tudo na vida, até mesmo da imagem que a gente tem de Deus, elas estão relacionadas com a nossa lógica. Então, a nossa lógica, ela está vinculada com as nossas crenças. A gente não tem uma lógica contrária àquilo que a gente acredita, né? Então, o comportamento que a pessoa manifesta, tanto fisicamente quanto falando, né? Ela está vinculada à maneira que ela acredita que as coisas devem ser, que as coisas são, que as coisas funcionam. Então, esse nosso comportamento manifesto, ele está vinculado às nossas crenças de vida, às nossas crenças de quem a gente é, o que é o bem e o mal, o que é bom e ruim, o que é melhor para minha vida, como eu devo ser. Então, são crenças bem profundas, não são as crenças da lógica, né? Que a lógica é um mecanismo para a gente lidar com o dia a dia, não seria necessariamente uma crença, mas tem pessoas que tornam a lógica uma crença. A crença é muito maior que isso, a lógica está a serviço de uma crença. Por isso que muitas vezes as pessoas aceitam coisas que aparentemente não têm lógica para algumas pessoas, porque elas acreditam piamente nisso, né? Então, você que trabalha com saúde, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem algumas receitinhas, assim, vamos dizer assim, mais tradicionais, que talvez não tenha comprovação nenhuma, que talvez não tenha nem lógica nenhuma, talvez a nível médico não tenha essa lógica, a nível de terapêutico não tenha essa lógica, mas devido à experiência dela, ela acredita que aquilo é eficaz e isso faz parte da lógica dela e a gente não consegue alterar a lógica das pessoas, a gente só consegue alterá-la se a gente mexe nas crenças. E para que as pessoas tenham suas crenças mexidas, elas têm que mudar a sua forma de encarar a vida. Isso pode acontecer em várias situações, como situações de estresse tremendo, situações de possibilidade de morte, de grande sofrimento, né? E normalmente o que para num consultório terapêutico é esse momento que as pessoas têm que mudar suas crenças. Até num consultório médico as pessoas têm que mudar sua forma de lidar com a própria vida, a gente mexe com crenças, tá? Então, esse comportamento de casa 3, ele é manifesto. E nós temos o comportamento de casa 2, que é a casa anterior. Então a gente diz sempre que a casa anterior no mapa, ele é o comportamento latente e aí depois vem o manifesto. A casa 2 fala pra gente, seria uma casa naturalmente relacionada ao signo de Touro, fala dos nossos valores, né? Fala daquilo que nos constitui, fala daquilo que a gente acredita que a gente tem, que nos identifica. Por exemplo, isso surge no desenvolvimento humano quando a criança ela começa a perceber que tem mão, que tem pé, que tem dor, que tem fome, que tem vontade de rir, de chorar. Então é um momento anterior a esse momento da criança engatinhar, de ela caminhar, de ela começar a falar, né, de ela aprender o significado das letras, os números, né? Ela é anterior, porque nesse momento ela identifica quem ela é a partir do que ela tem. Então, eu tenho um corpo, eu tenho um pé, tenho uma mão, tenho uma dor de barriga, eu tenho uma coceira no pé, eu tenho fome, então eu sou um ser separado da minha mãe, eu sou um ser diferente. Então, ela se percebe como um ser individual por aquilo que ela tem. A partir e nós vamos fazer o caminho inverso, né? A partir daquilo que eu tenho, eu crio possibilidade de me manifestar, certo? É sempre assim, né? Isso pensando numa criança, pensando num adulto. Se eu sinto que eu estou, eu vou fazer uma palestra e eu tenho certeza que aquele conteúdo me pertence, eu vou estar muito mais tranquilo, né? A princípio, claro, tem outras variáveis. Se eu tenho domínio de algo, eu fico mais tranquilo, porque eu tenho domínio sobre mim, né? Se eu vou fazer uma palestra e eu não tenho noção do assunto, é diferente, né? Meu comportamento é diferente. Então, a casa 2, ela me diz isso. Por isso que o signo de Touro é tão relacionado com a posse, né? Às vezes é equivocadamente relacionado só com posses a nível financeiro. Mas é a posse, o que eu tenho que me identifica. E isso é a origem de todos os nossos movimentos, né? Se eu tenho esse alicerce bem fortalecido, eu tenho mais segurança. Se eu tenho ele menos fortalecido, eu tenho menos segurança, certo?
Isso também faz parte do meu comportamento. Então, o que nós vimos até agora? A capacidade, a facilidade, a dificuldade de interagir com os ambientes. E vamos nos remeter aos primeiros ambientes que a gente teve que interagir. E isso fica fixado em todos os outros ambientes, né? Então, quando o paciente chega no consultório, quando você vai em algum lugar, você tem uma reação a cada tipo de ambiente, isso faz parte do seu comportamento e está muito vinculado com as primeiras formas que você teve de interagir com os ambientes, tá? Quando você se identifica como um ser individual, quando você pensa o que eu tenho de bom, o que me faz ser uma pessoa especial, o que eu tenho de habilidade, o que eu tenho de força ou de fraqueza, sempre os mesmos polos, eu vou verificar que aquilo que eu tenho me identifica como um ser individual, me torna o eu, quem eu sou. E isso a gente aprendeu nesse momento de desenvolvimento, todas as pessoas aprenderam isso no desenvolvimento. Então, vamos continuar nosso caminho, mas o que nós temos até agora? O meu comportamento está baseado aqui na minha interação com o ambiente, minha capacidade de ouvir e falar, né, com a lógica que tem através disso. Meu comportamento tem a ver com aquilo que eu considero que é minha referência, com aquilo que eu considero que eu possuo e me identifica. Olha quantas coisas são. Quando a gente fala de casa 3 de Mercúrio, a gente pode ver muitas características disso na quirologia no dedo de Mercúrio, que é o minguinho, ou na linha de Mercúrio, ou no monte de Mercúrio. A gente tem essa influência mercuriana, que seria uma influência de Gêmeos na mão, ou de Virgem, né, mas é Mercúrio, no dedo minguinho da mão. Então tem pessoas que tornam ele mais proeminente, menos, tem sinais nas mãos que veem como é que a pessoa tem essa relação com a escuta e a fala. Quando a gente fala de casa 2, a gente fala de Vênus. Vênus que fala daquilo que eu tenho, daquilo que eu possuo e que isso me identifica. E normalmente o desejo das pessoas está muito vinculado com a ideia daquilo que eu posso possuir para me fortalecer na minha identidade. Então eu gosto daquilo que reforça aquilo que eu sou. E a gente vê Vênus na mão no monte de Vênus, que é esse montezinho aqui, ó. Essa parte gordinha embaixo do dedão. E ali tem sinais, tem textura, tem cor, tem tamanho, que falam um pouco sobre isso. Então, mesmo que você não seja astrólogo, você pode ter uns indícios disso através da quirologia, que é bem interessante até para quem quer aprender astrologia no começo, tá? Nós temos duas etapas, então. Eu possuo, então eu sou, e eu posso interagir, então eu manifesto meu comportamento, certo? Mas temos mais um pouquinho. Aí nós temos a primeira casa, a casa do ascendente. E é uma casa muito interessante isso. Porque o ascendente, ele fala a priori do signo de Áries, tá? Mas cada um tem seu ascendente, né? O que essa casa 1 me fala? Me fala, primeiro, o ascendente, ele fala para mim do momento do nascimento. Como é que foi? E o momento do nascimento, ele é a primeira coisa que a gente faz na vida. E vamos prestar atenção que a primeira coisa que a gente faz na vida, a gente não faz sozinho, né? Então é bom pensar nisso para quem quer fazer tudo sozinho, mas só um parênteses. A primeira coisa que a gente faz na vida é nascer, né? Então para quem trabalha com bebezinho, com grávida, né? É muito interessante perceber isso. Ou quem tem uma paciente grávida que passou por um parto recente, né? É bem interessante. Então, a primeira coisa que nós fazemos na vida é nascer. Todas as primeiras coisas que nós fazemos na vida repete a primeira coisa que a gente fez, que é o nascimento. Então, conforme foi o parto, vai ser a forma que nós vamos começar coisas novas. Vou dar uns exemplos. A pessoa, ela teve um parto difícil, possibilidade de morrer. Então toda vez que ela vai começar uma coisa na vida, ela vai ter sensações que remetem à sensação de morte. A pessoa, nossa, teve tudo facilitado, a mãe dela fez meditação, yoga, fez parto natural, botou musiquinha, fez tudo. Talvez essa pessoa, ela espere um momento extremamente adequado para começar alguma coisa. A mãe, no momento do parto, quase morreu, mas a criança não aconteceu nada. A pessoa vai, de repente, quando ela começa alguma coisa, ela vai ser muito dependente para não afetar ninguém. Então, existem inúmeras possibilidades, mas eu já cansei de ver nos casos que eu levanto dos mapas que há muitos anos, né, já há 26 anos, o momento do ascendente é a forma que a gente começa as coisas na vida e tem tudo a ver com o parto.
né? Por isso que o parto é tão importante, tão significativo. Como eu começo as coisas na vida tem muito a ver com o meu comportamento. Porque ir num lugar novo, ir num consultório novo, né? Vem um paciente novo, para ele é um começo. E aquilo tá cheio desse tipo de sensações. Por isso é muito importante numa anamnese levantar essas questões. Se a pessoa não sabe, diz, vai perguntar para tua mãe, vai lá, né? Questiona como foi isso. Porque tu propõe um plano terapêutico novo, tu propõe qualquer coisa nova para essa pessoa, ela vai ter a reação dela a isso, o engajamento dela a isso vai ter muito a ver com o parto e o ascendente. Outra coisa que fala muito o ascendente é a projeção que nós recebemos ao nascer. Como é que isso funciona? Quando a gente nasce, a gente recebe um primeiro olhar, uma primeira expectativa de todos. Quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai num grupo, quando todas as pessoas nos olham, eu vou ministrar uma palestra, eu subo lá e eu vejo lá todo mundo me olha. Esse todo mundo me olha, ele tem uma expectativa. E essa expectativa causa uma reação em mim, pode ser boa ou ruim. Tipo assim, as pessoas estão me olhando como me questionando se eu sei alguma coisa. Eu posso reagir assim, não, eu sei, vou mostrar para elas que eu sei. Ou tipo, meu Deus do céu, e agora se eu não souber? Então, todo primeiro olhar que a gente recebe tem uma expectativa. E quando a gente nasceu também. E é uma coisa muito inconsciente, sabe? Isso às vezes demora muito pra gente ter clareza. E na nossa vida ela surge, sabe de que forma? Ela surge de uma forma assim. Quando chega num determinado momento da vida que tu diz assim, esse tipo de vida aqui que eu tô levando não é mais o meu. A gente levou uma vida em função de uma expectativa. Isso tá errado? Não. A gente precisa ter um norte para começar, depois a gente vai trilhando o nosso caminho. Mas o que eu quero dizer? Esse primeiro olhar que a gente dá para uma pessoa, né? Então eu vou fazer uma consulta médica. Esse primeiro olhar que o médico vai me dar, ele vai estar carregado disso. Assim como o primeiro olhar que eu fizer para o meu paciente, ele vai perceber isso, essa expectativa que ele recebeu no primeiro olhar. Então, o ascendente fala de como nós começamos, de como é a expectativa que a gente recebe do mundo. A primeira expectativa que a gente recebeu, a gente vai levar ela por muitos anos. Isso fala de comportamento. E a primeira casa fala do eu, né? Do que eu carrego comigo, de quem eu sou, desse primeiro momento de existência, dessa sensação de existir, certo? A primeira casa fala do meu corpo, da minha aparência, do que eu tenho, né? Do que eu trago comigo, né? Sempre é a ideia dos começos. Ali nós já temos várias questões, ainda tem a casa 12, nós temos os eixos ainda, né? Então, nós temos a questão de que a forma que eu interajo com o ambiente vem a partir das minhas crenças e ela se manifesta tanto em comportamento visível, quanto em escuta e quanto em fala. Tenho que eu tenho a identidade de quem eu sou através daquilo que eu possuo, isso é construído em cada um. E no caso dos eixos, na casa 2, nós temos a casa 8, né, que é aquilo que os outros possuem, né, aquilo o que os outros possuem. Então eu tenho o que eu possuo e tenho o que os outros possuem, né? E chega um momento que eu me basto por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. Mas chega em outras situações onde eu tenho que estabelecer relações, independente se são relações de namoro, de casamento, profissionais ou uma relação terapêutica, eu me envolvo com assuntos de casa 8, né? Como é que essa mistura do meu com o teu, né? O que acontece quando eu começo a me misturar com as outras pessoas? Quando a minha relação se mistura com os outros? Como é que eu me identifico nessa relação? Como é que acontece esse novo momento? Né? Então, algumas pessoas perdem a sua identidade numa relação, algumas outras pessoas forçam a sua identidade, tem gente que se fortalece numa relação, tem gente que se perde, se acha. Então, esse processo de se misturar nas relações, tanto terapêutica quanto médica, quanto uma relação alimentar, que está muito vinculado bem com esse período de casa 1 e casa 2, casa 1 rege a amamentação e casa 2 a transição para esse momento de alimentação de papinha, né, de sentir outros prazeres, né, com aquilo que eu tenho, que é meu corpo, né. Então a casa 8 fala, a partir do momento que eu tenho o meu, me identifico,
o outro tem o dele, se identifica, e aí a gente se une, estabelece uma relação, e como é que isso vai acontecer, esse meio de campo, para que isso nos transforme em outras pessoas, né? Que a gente se transforma com as relações, a gente se transforma com a relação quando vai para o colégio, quando namora, a gente se transforma através de relação com irmãos, com namoro, com casamento, com relações de trabalho, com relações de profissionais, com relações, né? A gente acaba vivendo um mundo de relações. Então, esse momento em que eu me misturo com o outro e renovo minha identidade, meus valores, mantenho a minha identidade, mas eu passo para um passo seguinte, que é arrumar valores de uma relação, eu tenho em casa 8. Então, aquilo que eu constituí como sendo eu, aquilo que eu possuo me identifica, né? Ele chega no momento em que isso vai fortalecer uma relação, que eu levo o que é meu, tu traz o que é teu, e a gente constrói algo novo, que é bom para mim, para ti, e mais alguma coisa nova, que pode ser um filho, pode ser um projeto, pode ser um plano terapêutico, pode ser uma dieta. A gente constrói algo novo. Essa construção passa de casa 2, casa 8. Olha como é fascinante isso, né, pessoal? Aí nós temos o ascendente, que é o momento do nascimento, onde a gente começa as coisas novas, é o momento onde a gente recebe o olhar do outro, e é o momento onde a gente tem essa identidade de corpo, a gente pode se manifestar, a gente é algo, a gente não sabe nem direito o que é, mas a gente existe, né? Tem a sensação de existência porque a gente nasceu. E a casa 1, ela tem oposição à casa 7, nós temos oposição 1 e 7. 1 é a casa do eu, a 7 é a casa dos relacionamentos. E aí, de novo, eu tenho projeções, né? Então, eu tive a primeira projeção, que foi quando eu nasci, que normalmente a projeção do olhar materno é significado pelo olhar materno, que é muito inconsciente essa projeção. E numa relação, eu tenho uma projeção. O que eu acho que o outro está esperando de mim, né? O que eu acho que o outro vai me dar. Então, é a projeção num relacionamento, né? O que eu imagino, o que eu idealizo, né? Isso também tem a ver com o momento de uma consulta, né? O que eu espero quando eu vou consultar com um médico, com um psicólogo, com um nutricionista, com um terapeuta, né? Com um fisioterapeuta, o que eu espero? E isso tem a ver com a expectativa em relação ao outro. Aquele olhar que eu recebi quando eu nasci, eu lanço quando eu faço, estabeleço qualquer tipo de relação, né? Então, a gente tem a questão do começo, de como a gente começa as coisas, de como eu tenho as minhas expectativas em relação às coisas, né? Então, expectativa em relação à alimentação, expectativa em relação à saúde, expectativa em relação a emoções, né? E também expectativa em relação a coisas do dia a dia, como relacionamento, trabalho, né? Aparência, casa 1 rege muito a questão da aparência, né? Tanto que a gente diz, ai, que bebezinho lindo, né? Que coisinha fofa, né? A gente fala do corpo da criança, né? Porque a criança não se manifestou muito ainda, só a nível de necessidade, né? E a gente tem a origem de tudo isso, que é a casa 12. E a casa 12 fala do inconsciente, fala do período intrauterino, fala dos nossos potenciais. Então, nós temos o nosso comportamento manifesto, vinculado à fala, à audição, à lógica, vinculado àquilo que a gente possui como referência de quem a gente é. A gente tem nosso comportamento manifestado no momento que a gente começa as coisas, em que a gente projeta uma expectativa, né? O comportamento é cheio de expectativas. E ele se origina dos nossos potenciais, do nosso inconsciente, do nosso momento intrauterino, do silêncio que mora dentro da gente. Por isso que eu digo que é uma leitura silenciosa, né? A questão do análise comportamental. E falando no ascendente, que é regido naturalmente por Áries, nós temos Marte, o regente de Áries, que ele é relacionado com o dedão, que é o dedo que fala da nossa força de vontade, da nossa capacidade afirmativa, né? Tanto que é de sim e não, né? A identidade nos afirma como indivíduos, né? Mesmo que a gente tenha dificuldades de autoafirmação, é o momento onde a gente diz que é um indivíduo, né? Então, na casa 12, nós temos o período da vida intrauterina, e eu sempre digo para as mães, e aí fica uma coisa muito interessante para quem trabalha novamente com gestantes, né, ou com grávidas, né, ou mesmo no processo terapêutico. Por que a mulher muda quando ela fica grávida? São questões hormonais. Sim, são questões hormonais, mas não é só isso. O momento da gravidez é o momento onde dois seres interagem, nós temos o contato de duas almas ali, dois inconscientes se reconhecem, né? E às vezes acontecem muitas coisas durante o período da gravidez na mulher
que depois da gravidez passam. Eu já vi vários casos assim de pacientes meus que a gente revê o momento da gravidez dela, dos filhos, para elas compreenderem, meu Deus do céu, o que aconteceu e por que muda tudo tanto depois. A gravidez é um momento onde dois inconscientes entram em contato de uma maneira mais intensa e por isso toda a programação que a pessoa tem que ter durante a vida ou tudo aquilo que vai se fixar a nível de crença, a nível de inconsciente, acontece durante a gravidez. Então, todo tipo de sensação que a mãe tem é porque a criança precisa daquele sentimento para gerar algumas crenças. Boas, ruins, neutras, não existe bom e ruim a nível de psiquismo, existe sim necessidade de evolução. Então tem pessoas que gravam coisas ruins, tipo sensação de morte, de perda, de rejeição, e tem pessoas que gravam coisas boas, do tipo se sentir o centro do universo, de ser a coisa mais linda do mundo, mas isso não quer dizer que a nível de futuro isso vai ser bom ou vai ser ruim, são pontos, né? Então, quando a mãe passa por vários sentimentos de medo, de insegurança, instabilidade emocional, relacionamento oscilando, questões com aparência, questões com outros familiares, esse sentimento ele interage com aquela criança da forma que ela tenha que ter vivenciado isso, para isso estiver lá nas origens do seu comportamento, que vai moldar a forma que ela vai começar as coisas, ela vai mudar o olhar que ela vai receber, vai mudar o que ela vai considerar, que forma que ela vai sentir aquilo que é meu, para ter uma identidade, ter uma consciência de eu, e também a forma que ela vai poder ser autorizada a falar, a ouvir e a interagir com o mundo, né? Então, o período intrauterino fala dos nossos potenciais. Lá a gente tem muito potencial, mas às vezes a gente tem que lidar com a frustração de não conseguir manifestar tudo que nós somos capazes, e tá tudo certo, porque a gente manifesta muito pouco da nossa capacidade. E é assim que funciona, porque o mundo do potencial é gigantesco e o mundo da realidade é limitado, né? Então nós temos no período de vida intrauterina, que é um período regido por peixes, que é regido por Netuno. Nós temos na mão o Vale de Netuno, que a gente dá uma olhada sobre questões psíquicas, o campo psíquico, que é o campo de onde está o não manifesto, onde está o potencial, e a partir desse potencial tudo vai se manifestando, a partir do nascimento, da consciência de ser um ser individual e a consciência que eu posso mexer no mundo, eu posso interagir com o mundo, eu posso fazer parte disso. O eixo 12, 6, a casa 6 fala dos nossos hábitos, nossa rotina e da nossa saúde. Aí nós falamos de psicossomática, né? Nós temos a questão de que sempre um fator emocional desencadeia um fator de saúde, sendo hereditário ou não, né? Às vezes existe um padrão psíquico que se torna hereditário e aí surgem as doenças hereditárias, né? Por maior ou menor grau, a gente não consegue negar a nossa genética, né? Então, tem o fator genético sim, mas até que ponto essa doença de origem genética ou de origem hereditária, ela vai ser grave ou não? Nós temos isso também, né? Então, nós temos o reflexo na casa 6, que fala da nossa rotina, dos nossos hábitos, até mesmo da nossa capacidade de trabalho, nossa vocação, vinculado com todos esses potenciais que nós vivemos, percebemos, sentimos, ativamos no